De fato, nem todos os dias nós vamos estar animados e empolgados. Lidar com ânimo, muitas das vezes, é um desafio para todos nós, não é verdade? Muitas vezes existem situações, eventos que acontecem em nossas vidas que roubam de nós esse ânimo e essa alegria de viver com entusiasmo todos os dias. Mas como viver com ânimo quando alguns eventos trágicos acontecem em nossas vidas? Como viver de maneira autêntica e com combustível cheio a todo instante? Será que isso é possível? Como viver com ânimo quando não temos uma resposta de Deus? Como viver com ânimo quando uma tragédia acontece? Como viver com ânimo quando as coisas saem do nosso controle? Como viver com ânimo? É sobre isso, meus amados irmãos, que eu quero falar nesse devocional, sobre como lidar com ânimo e como ter ânimo. A palavra do Senhor vai nos dizer em Atos dos Apóstolos, no capítulo 23, verso 11, que nos diz assim: Naquela noite, o Senhor apareceu a Paulo e disse: Tenha ânimo, Paulo, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deve fazê-lo também em Roma. Amados, preste atenção. Quando Deus apareceu aqui para Paulo, Paulo não estava em uma coluna de férias. Paulo não estava em uma viagem para relaxar. Paulo estava preso. E nessa prisão, porque os líderes religiosos estavam acusando, dizendo que Paulo estava tirando a paz e roubando a paz das pessoas, que Paulo estava sendo um perturbador e Paulo estava preso. E nisso os líderes religiosos já tinham um plano para matar Paulo. E aí eu te pergunto, como alguém pode ter ânimo? Como alguém pode ter entusiasmo, paz, sendo que há um plano, estão arquitetando um plano para te matar? Pense sobre isso. Como Paulo poderia ter ânimo se alguém estava planejando, se alguém estava arquitetando uma sentença de morte para ele? E era uma sentença de morte injusta, porque não havia nenhuma acusação para com a vida de Paulo. Eu quero que você, meu amado, minha amada, pense nessa história. Pense sobre isso. Certamente Paulo estava desanimado. Certamente Paulo estava cansado, sobrecarregado. E aqui o Senhor aparece para ele, dizendo: Paulo, tenha bom ânimo, ou tenha ânimo. Porque assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, você deve fazer o mesmo em Roma. Bom, de fato, irmãos, há situações que acontecem em nossas vidas que têm a capacidade de roubar o nosso ânimo. De fato, existem situações, eventos que acontecem na minha vida, na sua vida, que tiram o nosso ânimo, que roubam de nós o nosso ânimo, que nos deixam esgotados fisicamente e emocionalmente. E talvez você está se sentindo assim agora, nesse exato momento. Por exemplo, às vezes existem situações que acontecem que roubam de nós o nosso ânimo. Algum conflito familiar, algum problema dentro da sua casa com seus filhos, com seu cônjuge, alguma situação no seu trabalho, algum problema que se instalou na sua vida e que de fato gerou em você um desânimo, um esgotamento. Eu sei, meu querido, existe na verdade para todos nós situações que acontecem que roubam de nós o nosso ânimo e a nossa paz. E aqui eu quero te dar algumas orientações de como manter o ânimo, de como manter essa chama do ânimo e continuar prosseguindo para aquilo que Deus tem para a sua vida. Ao observar o que Deus falou aqui com Paulo, primeiramente, o Senhor apareceu para Paulo. Primeiro de tudo, se queremos manter o ânimo
precisamos estar com os nossos olhos fixos no Senhor. Paulo tinha o seu coração, a sua mente, o seu olhar voltado para Deus. Desanimamos quando focamos mais nos problemas, no que não temos, do que no Senhor. Paulo tinha convicção de quem estava com ele. Por isso o Senhor apareceu para Paulo. Precisamos manter nossos olhos fixos no Senhor. Se você permitir que os seus olhos, que o seu coração, que a sua fé fique olhando, contemplando os problemas e o que te falta, isso vai gerar em você um desânimo, uma falta de ânimo. Por isso, meu amado, você precisa de momentos com o Senhor. Você precisa de momento para estar com Deus. Você precisa de momentos para estar com o Senhor. E sem contar, queridos, que Paulo também passou por uma prisão também. Lembra de Paulo e Silas na prisão? Paulo, quando estava preso com Silas, ele não ficou questionando, murmurando. Não, ele simplesmente adorou e orou ao Senhor. Quando os problemas vierem para tentar sugar as nossas forças, o nosso ânimo, nós precisamos olhar para o alto. Faça como o salmista no Salmo 121. Eu ergo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Segunda atitude que você precisa ter, além de olhar para o Senhor, de manter seus olhos fixos no Senhor, você precisa continuar alimentando a sua missão, o seu propósito. Você precisa entender que você tem um propósito. Quando Deus apareceu a Paulo, o Senhor disse a ele assim, Paulo, tenha ânimo. Assim como você testemunhou a meu respeito aqui em Jerusalém, deve fazer o mesmo também em Roma. Então olha só, Deus passou um propósito. Então olha só, Deus passou um plano, uma missão para Paulo. O que sustentava a vida de Paulo era o olhar fixo no Senhor, mas também era o senso de propósito, de utilidade. Deus tem um propósito para as nossas vidas. Agora, eu te pergunto, qual é o propósito que Deus tem para a sua vida? O que te motiva a levantar todas as manhãs e chegar ao final da noite com ânimo, com alegria, com contentamento? Nós precisamos entender que Deus tem um propósito em todas as coisas em nossas vidas, irmãos. Nós precisamos focar naquilo que Deus tem para cada um de nós. Paulo tinha um propósito, e esse propósito não era morrer em Jerusalém, mas sim ir para Roma. Paulo tinha um propósito da parte do Senhor, e Deus tem um propósito na sua vida. Isso que está na sua vida não é o seu fim, é para que Deus seja louvado, engrandecido, e é para que você seja um testemunho vivo da parte de Deus por onde você passar. Que você possa compreender, meu amado, minha amada, se eu quero manter o ânimo na minha vida, eu preciso estar com meus olhos no Senhor, eu preciso ter o senso de propósito, de missão. Estou aqui com uma missão, estou aqui com um propósito, e eu não posso parar, eu não posso me desanimar, porque maior o que habita em mim do que está no mundo. Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem uma missão na sua vida, e que você possa receber o ânimo da parte de Deus na sua vida. Não pare para contemplar os problemas, mas olhe para Deus, que é o autor e consumador da sua fé. Talvez você se encontre agora, meu querido, minha querida, abatido, frustrado, decepcionado. Mas saiba que o Senhor quer ter um encontro com você e te dizer, olha, filho, filha, tenha ânimo, porque eu sou contigo. Você vai continuar e vai chegar até o propósito que eu tenho para a sua vida. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem sonhos para você. Eu sei que Deus tem sonhos para mim. E se eu quero chegar até os sonhos de Deus, eu tenho que receber o ânimo da parte dele para a minha vida. Eu preciso manter meus olhos fixos no Senhor. Eu preciso manter meu senso de propósito alinhado com Deus e motivado por Deus. Eu preciso entender que eu estou numa missão e que eu não posso parar. Você está aqui em uma missão e Deus agora
quer te renovar de ânimo e de poder para você seguir em frente. Vamos orar nesse momento, falar com o Pai e falar com Deus por essa palavra de hoje. Pai, nós somos gratos ao Senhor por chegar, ó Deus, nessa noite e reconhecer, Pai, através desse devocional, que se chegamos até aqui, foi porque o Senhor nos sustentou. Gratidão, gratidão, gratidão. Pai, eu oro pedindo ao Senhor que o Senhor continue renovando as forças de cada um dos teus filhos. Conceda a eles ânimo, força, coragem e poder. Que a bênção do Senhor esteja com cada um deles. Que eles possam manter os olhos fixos no Senhor e manter a missão que o Senhor deu para cada um deles. Eu oro, Deus, abençoando a vida de cada um dos teus filhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Meu querido, minha querida, chegamos ao final de mais um devocional. Eu tenho certeza de que o nosso Deus ouviu nossa oração, ouviu nosso clamor. Se esse devocional foi edificante para a sua vida, deixe o seu like. Eu quero saber também o que você, ou qual área da sua vida que você precisa de um ânimo da parte do Senhor. Deixe aqui nossos comentários, porque estarei orando por você, tá bom? Se você é novo por aqui, se inscreva em nosso canal, deixe o seu joinha, tá certo? Acione o sininho para você não ficar de fora de nenhum devocional. Compartilhe também esse vídeo com alguém que está precisando ouvir uma palavra de ânimo. Eu sei que você tem alguém especial na sua vida que precisa ouvir uma mensagem como essa, tá bom? Deus te abençoe e até o próximo devocional, se Deus quiser.